Diz assim o texto sagrado: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória, eternamente. Amém. Dele, por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória, eternamente. Amém. Por alguma razão que eu não sei explicar, aliás, muitas vezes eu me incomodo com isso, eu tenho poucas memórias da infância. Eu lembro de muito pouca coisa da minha infância. E alguns vão dizer que é porque faz muito tempo, né? Mas dizem que quando a gente fica velho, a gente só lembra do passado, não lembra de coisa recente, né? Mas eu sempre tive algum tipo de bloqueio, não lembro muito da minha infância. Uma das poucas coisas que eu lembro de forma muito nítida era uma curiosidade que eu, e acho que todo mundo tem, a respeito de Deus. Como que Deus é? Sabe que criança, ela é concreta, a criança não é abstrata, né? E eu perguntava para o meu pai, para minha mãe, quem é Deus? Como é Deus? Eu sabia que ele era o papai do céu, como toda criança de lar com família estruturada, né? Então ele é o papai do céu. Isso ajudava um pouquinho, mas era um papai muito esquisito, porque eu nunca via, né? E ele estava no céu. Minha mãe dizia que eu não via porque ele estava no céu. Então, durante algum tempo, eu me lembro de associar o sol que brilha no céu, quando ele está meio que encoberto com nuvens, dá para a gente olhar, ou então quando a gente põe aquele fundo de garrafa, né, para ver eclipse, eu me lembro de associar o sol brilhando assim com o olho de Deus. Então eu gostava de imaginar que Deus era aquilo lá. Eu queria ver Deus, eu queria saber como é que Deus é, né? Onde ele está. Então o céu fica lá em cima, eu olhava para cima, via o sol brilhando e imaginava que ali era o olho de Deus, né, olhando para mim, olhando para o mundo. Eu acredito que grande parte das pessoas tem essa curiosidade na infância e talvez essa curiosidade perdure. A minha perdurou. E eu me lembro que uma das primeiras preocupações que eu tive quando fui para o seminário, quando fui para a faculdade de teologia, era que aí pelo menos eu ia poder ver as obras que descreviam Deus. Teologia é a reflexão sobre Deus. E eu me lembro que muito cedo no curso, eu fui à biblioteca, eu gostava da biblioteca do seminário, né? Até porque eu tinha lá uma simpatia com a bibliotecária também, embora aquilo não fosse recíproco, né, para minha infelicidade, mas a Beth me deixava lá fuçar na biblioteca à vontade. E eu me lembro de ter ido lá para a prateleira de teologia sistemática e escolhi lá um compêndio de teologia, o maior que eu achei, eram, se não me engano, 4 volumes grossos assim, em inglês, de um teólogo sistemático chamado Lewis Sperry Chafer. Ele é o fundador da Escola Teológica de Dallas, uma das mais tradicionais dos Estados Unidos, onde nasceu ou se fortaleceu bastante o fundamentalismo e tal. E como naquela época eu estava ligado também com a organização Palavra da Vida, e o pessoal da Palavra da Vida tinha passado pela escola de Dallas, né, eu quis estudar a teologia sistemática do sujeito de lá. Mas me frustrei muito rapidamente, porque em vez de apresentar Deus, né, e matar a minha curiosidade, a minha sede de saber como Deus era, o livro do Chafer era extremamente árido, chato, muito técnico. Em meia hora de leitura
eu tinha a impressão que o autor tinha conseguido colocar Deus numa maca de escola de medicina e estava dissecando as narinas, as orelhas de Deus, né, com aquela descrição extremamente técnica. Me lembro de alguns termos, né, que não estão só na teologia sistemática do Schaffer, mas também em todos os compêndios clássicos de teologia sistemática. Por exemplo, um dos capítulos era a cognoscibilidade de Deus. Né? Gostou do termo? Né? Cognoscibilidade de Deus. Ou seja, a capacidade de conhecer a Deus, né? Como se ela existisse. Outro capítulo, o ser de Deus. Né? Outro, os atributos incomunicáveis de Deus. Né? E por aí vai. Né? Se você compulsar um livro de teologia sistemática, ele vai passar por esses temas. E vai olhar para Deus por esta forma mais técnica, né? Que não satisfez a minha sede, não me ajudou a saber quem Deus é, muito menos como Deus é. Coisa que quase todo mundo tem como curiosidade. Né? E eu me lembrei de um versículo do Senhor Jesus, lá do Sermão do Monte, que diz que os limpos de coração verão a Deus. E eu cheguei à conclusão de que meu coração era perversamente imundo, porque eu não conseguia ver Deus nem nos livros de teologia. Né? E Jesus disse com todas as letras: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aliás, esse é um dos alvos que nós temos esse ano na igreja: alcançar tamanha pureza de coração que nos permita contemplar o Senhor, ver a Deus. Né? E eu fui crescendo, tanto no curso quanto na vida, e essa sede também foi cada vez mais aumentando. O curso de teologia proporciona várias experiências, né? Mas dificilmente, por causa do curso, você vai ver Deus da maneira como a gente gostaria, da maneira como a gente espera. Isso não é reservado a teólogo, isso é reservado àquele que tem pureza de coração. Seja ele um teólogo, seja ele uma pessoa inculta. Lutero falava muito do Deus absconditus, que é o mesmo Deus revelatus. Expressões que eu tirei dos livros de teologia daquela época. O Deus que se esconde e o Deus que se revela. É o mesmo Deus. E não é por meio da filosofia ou por meio das elucubrações teológicas que nós vamos descobrir quem Deus é. No texto que nós lemos, o maior teólogo de todos os tempos fala a respeito de Deus. O apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, depois de escrever os capítulos mais difíceis da Bíblia, termina com essa doxologia. Você acha que Apocalipse é difícil? É difícil porque nós queremos interpretar todos os símbolos, queremos compreender tudo aquilo que o simbolismo de João colocou no Apocalipse. Por isso que é difícil, mas a mensagem do Apocalipse é muito simples, é muito básica, é muito direta e é muito repetida. Nós estudamos essa mensagem durante 1 ano e meio na escola dominical aqui recentemente. A história está nas mãos de Deus. Ele a conduz como quer e o fim da história será um julgamento na presença dele por meio do Senhor Jesus Cristo, que voltará para instalar o fim dos tempos. Essa é a mensagem do Apocalipse. Né? Agora, os capítulos mais difíceis da Bíblia, na minha opinião, são os capítulos 9, 10 e 11. Do livro de Romanos, que terminam justamente com essa doxologia. Ali, nesse trecho, a palavra de Deus vai tratar da questão da eleição. E quantos de nós tropeçamos nestas questões, porque não conseguimos compreender os desígnios de Deus?
Graças ao Senhor, esse ano eu tive uma experiência que eu não tinha há muitos anos. Eu consegui sair uma semana de férias, né? Foi agora, no mês de setembro. E eu consegui uma autorização muito, assim, rara do meu patrão de sair de férias fora do período em que ele normalmente dá, que é o fim do ano. Bem que ele reclamou, ele falou assim, mas você não sai de férias todo fim de ano? Ele falou, o senhor não deixou eu sair nesse fim de ano, o senhor fechou a faculdade e eu fiquei sozinho lá enfrentando todos os alunos, os mais de 400 alunos lá, né, que perderam o curso, enfrentando os professores que perderam o emprego, né, e eu tinha que dar todos os documentos e fazer as transferências, lembra disso? Aí ele mudou de assunto. E ele me deu a semana, né, e eu fui para Ubatuba. Eu nunca tinha estado em Ubatuba. E eu gostei muito de ter estado lá. Foi uma semana muito preciosa. Ubatuba é um lugar lindo, maravilhoso. Ele tem... choveu todos os dias, mas isso não me atrapalhou em nada, porque eu não estava lá para ficar me bronzeando, né? Muito menos surfando, como tinha lá um monte de surfista. Eu estava lá para passear, e eu passeei, e foi muito bom. Ubatuba tem um conjunto de praias e montanhas, assim, único. Eu andei, todos os dias, andei muito, eu pegava as trilhas que tem lá, eu fui para Deus me guiou para uma pousada que fica perto de algumas das trilhas que conduzem às praias semidesertas de Ubatuba. Eu as conheci praticamente todas. Teve um dia só, eu fiz uma trilha de 14 quilômetros. O único erro meu foi ter ido de sandália havaiana. Foi complicado. Foi muito complicado aquele dia lá por causa da sandália. Mas Deus me abençoou, eu encontrei pessoas no caminho que me ajudaram, né, a descer com as cordas e tal. Era uma trilha meio complicada, né? O meu sonho é ainda fazer essa trilha com meus filhos, os 4 que eu tenho, né, os 2 naturais e os 2 que eu adotei, por meio do casamento deles. E fazer esse passeio lá. A mãe deles é que não quer, mas é muito bonito, muito bonito. Eu vi lugares deslumbrantes, onde a montanha se casa com o mar, o sol se pondo, as aves cantando. Olha, muito bonito, muito bonito. E Deus falou muito forte comigo. E no dia 7 de setembro, que era feriado, num desses passeios no meio da mata, nas trilhas, vendo as praias do alto, eu me lembrei desse texto. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Vendo aquilo tudo, aquela imensidão de montanhas, uma atrás da outra, parecia um mar de montanhas de um lado e um mar de água do outro, assim, as duas coisas se encontrando. Aquilo fala muito fortemente sobre a grandeza de Deus, sobre a profundidade de Deus. E é por isso que eu me lembrei exatamente desse texto. A riqueza da glória de Deus revelada na sua criação é um dos louvores mais eloquentes que a gente vê e ouve. Basta estar lá, né? E Deus fala com você. E aquele mar, por causa da chuva, ele estava sempre revolto, né? com vento e tudo, causando temor, respeito, reverência, tudo aquilo que a gente sente em relação a Deus, mas de uma maneira muito viva. Eu gosto muito de ouvir o som do mar, porque ele é vivo, o mar é vivo, ele brada o tempo inteiro, ele louva a Deus o tempo inteiro com aquele barulho, dia e noite e dia, madrugada dentro, enfim. Mas se você quiser saber o que tem no mar, você não vai saber, porque ele é profundo, misterioso, insondável, exatamente como Deus é. Até hoje, apesar do avanço da tecnologia, há muitos lugares no mar que nós ainda não conhecemos. Aqui no planeta Terra.
Porque o mar fala da grandeza de Deus. As montanhas falam da grandeza de Deus. Né? E da incapacidade de poder esgotar o nosso conhecimento de Deus. Como que Deus é? Né? O que Ele é? Como é que eu posso descrever a Deus? Impossível. Porque Ele é absolutamente insondável e inescrutável. Sabe que essas palavras que Paulo usa no texto são tão específicas que várias versões da Bíblia não mudaram? Insondável e inescrutável aparece na Almeida Revista Atualizada, na Almeida Revista e Corrigida e na Nova Versão Internacional. Eles não mudaram, porque são muito específicas. Deus é o quê? Deus é insondável, Deus é inescrutável. A tradução brasileira e a tradução de Jerusalém usam, em vez de inescrutável, impenetrável. Né? Os seus caminhos são impenetráveis. É impossível você conseguir discernir, né, todas essas coisas. No texto de Isaías 40, que nós lemos a abertura do culto, a descrição que se faz de Deus ali é que Deus é absolutamente incomparável, sem par. A quem, pois, me farei semelhante, diz o Senhor. Né? Qual é a referência que vocês vão usar para me descrever, para entender quem eu sou? Não existe. Deus é absolutamente profundo, infinito, único, eterno. Não existe paralelo, não existe nada igual a Deus. Como compreender o Senhor? Deus é absolutamente insondável. Por mais que você conheça Deus, você jamais vai chegar ao fundo desse conhecimento. Pois é. Mas Deus não é apenas isso. Deus também é incobrável. Eu me lembrei do texto que nós lemos. E aqui Paulo faz umas perguntas, depois de louvar a glória de Deus, e algumas perguntas são bem inquietantes. Ele diz: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi conselheiro de Deus? Quem é que pode inquirir Deus sobre aquilo que ele pensa, sobre aquilo que ele faz, sobre os seus planos, sobre os seus projetos? Quem é que deu a ele primeiro para cobrar, para que lhe seja restituído? Quem é que tem capacidade de indagar respostas a Deus? Né? Deus é o que é, e ponto final. Deus é Deus. Pronto, acabou. Essa é a descrição mais completa de Deus. Como que Deus é? É como Ele é. Mas, se você começar a descrever a Deus, você nunca vai terminar, porque Ele é infinito. Sempre vai faltar alguma coisa. Ele criou o universo, e para nós, da nossa perspectiva, o universo é infinito. Por quê? Porque os céus proclamam a glória de Deus. É no céu que você vê o que Deus fez. E se o universo é infinito, quem o fez é maior ainda do que ele, é mais infinito ainda. Isso é absolutamente insondável. Nós conhecemos extremamente pouco da criação de Deus. Né? O que é que nós sabemos do universo? Pouquíssimo, quase nada. Porque ele é grande demais. E às vezes você pergunta, mas por que é tão grande assim? Porque Deus é grande, e Ele quis se mostrar grande. Né? No Salmo que nós lemos em Isaías 40, diz que as estrelas Deus chama todas pelo nome. Você olha o céu estrelado, não aqui de São Paulo, mas de algum lugar no interior, e você diz: o que é isso? É impossível! É impossível contar as estrelas. Deus fez esse desafio para Abraão: conta as estrelas, conta os grãos de areia. Pois Ele é maior do que a quantidade de estrelas, a quantidade de grãos de areia, porque Ele conhece o nome de cada uma dessas coisas. É Ele que fez. Deus é o que é. E ponto final. E Deus não nos deve nada. Não há como cobrar dele coisa alguma.
Os versículos 34 e 35 deixam isso muito claro. Quem deu conselhos a Deus para ir lá, você não está fazendo como eu te ensinei? Ou, quem é que emprestou alguma coisa a Deus para pedir juros, ou pedir a devolução, ou para cobrar alguma coisa? Agora, Deus é tudo isso, mas não só Ele. O texto fala dos desígnios de Deus, e é aí que as coisas começam a ficar mais severas. Enquanto Deus é Deus, e nós não podemos sondá-lo, não podemos compreendê-lo de forma completa, enquanto Deus não cabe na nossa racionalidade, na nossa mente, vá lá. Mas os desígnios de Deus também são insondáveis, também são inescrutáveis. Os caminhos de Deus são impenetráveis. Quem quiser compreender o jeito de Deus agir e os porquês de Deus, vai rapidamente ficar bastante perturbado. Tem até uma música que fala disso, né? Os desígnios, quem jamais um dia conheceu? Porque Deus somente é Deus. Muitas vezes nós queremos, quase sempre, compreender por que Deus faz as coisas. Mas os caminhos de Deus são muitas vezes incompreensíveis. Quem já viveu um pouquinho sabe disso na prática. Não adianta nós querermos ver sentido ou mesmo entender os planos de Deus. Eles não foram feitos para fazer sentido para nós. Um autor chinês que foi muito famoso final dos anos 70, começo dos anos 80, Watchman Nee. Ele escreveu um livro que foi um best-seller, né? Vida Cristã Normal. Você lê aquele livro e se há alguma coisa que não é nada normal na exposição que ele faz em Romanos 12, é a vida cristã, né? Ele era um adepto da vida cristã profunda e tal. E ele tem uma frase lá que eu nunca mais esqueci. Ele diz assim, Deus é tão Deus, os desígnios de Deus são tão inescrutáveis, tão impenetráveis e tão sem sentido para a nossa pouca racionalidade, que Deus ousa jogar na cadeia os seus melhores servos. O próprio Watchman Nee foi um dos presos do regime comunista chinês, foi torturado, fizeram dele gato e sapato lá na prisão, e por isso ele escreveu essa frase. Eu quando volto do trabalho no metrô, eu estou lendo um livro que eu consegui, um livro muito antigo, chamado primeiro historiador da igreja, Eusébio de Cesareia. Ele escreveu lá pelo IV século da era cristã, contando a continuação do livro de Atos dos Apóstolos, o que aconteceu depois de Atos até os dias dele, né? E ele narra as coisas que aconteciam, entre muitas outras que ele fala, com os cristãos, né? Os seguidores de Jesus, os apóstolos e os que vieram depois, como eles foram torturados, perseguidos, massacrados, Império Romano afora. E em muitas narrativas ele desce a detalhes. E às vezes eu fico perguntando, mas qual o propósito de Deus? Por que o Senhor permitiu toda essa matança, essa tortura, essa loucura contra os seguidores de Jesus? Como Watchman Nee pergunta, né? Em pleno século XX, que era a época que ele vivia, Deus joga os seus servos mais consagrados na prisão. Ele ousa fazer isso. Tem lógica? Claro que não. Não existe lógica. Os caminhos de Deus não são lógicos para nós. Não foram feitos para fazer sentido para nós. Da mesma maneira como Deus é impenetrável, insondável, inescrutável, os seus desígnios e os seus caminhos também. Nós mesmo aqui na igreja do Moinho Velho temos nos deparado várias vezes com essa verdade perturbadora. Todo mundo sabe aqui como eu fiquei abalado com o processo que culminou na morte da dona Maria, mãe do Marcelo Barbosa. Todo mundo acompanhou. Muitos ficaram como eu. Outros
ficaram mais abalados com a minha atitude do que com a própria morte da Dona Maria. Se você perguntar para qualquer pessoa, inclusive para mim, ou para o Marcelo, qual foi o propósito daquilo? Ninguém vai ter resposta. Me lembro, muitos anos atrás, aproveitando que ela não está no recinto, da agonia das filhas da Denise, quando o Tiago faleceu de maneira abrupta, inesperada, trágica. As meninas eram bebês. Eu visitava a família e elas jogavam o desodorante dele no ar para senti-lo perto. E perguntavam para mim por que o Papai do Céu tinha tirado o pai delas. Até hoje não descobri sentido nem propósito nisso. Ontem eu visitei pela segunda vez o Beto. Acho que há 2 meses atrás eu o visitei em outro hospital. O Beto, pelo qual a nossa mocidade orou, sobrinho da Dona Vera e do seu Erivaldo. O câncer voltou de maneira extremamente agressiva, destruindo o rosto dele, o cérebro dele, atrás do olho. E isso, 1 ano e meio depois que a irmã dele morreu de câncer no mediastino, diagnosticado 1 semana antes do casamento dela. Ela voltou da lua de mel passando mal, se internou, e quando faltava poucos dias para completar o 1º ano de casada, ela faleceu, em grande agonia. Eu trouxe uma mensagem baseada naquela experiência trágica, porque eu também fui chamado para fazer aquele enterro. Se perguntarem para qualquer uma dos familiares dessas pessoas, ou mesmo para mim que vivi essas e outras experiências, por que Deus fez isso? Eu não sei. Mas existe algum propósito? Claro que há. Mas qual é a lógica? Não tem. Não existe como sondar, perscrutar, penetrar os desígnios de Deus, porque Deus é Deus. É só Ele que entende, é só Ele que sabe, e Ele sabe, porque Ele é aquilo que Ele é. E o desafio para a nossa fé é crer num Deus que nem sempre faz sentido para a nossa razão. É confiar num Deus cujas atitudes nem sempre condizem com aquilo que nós achamos que deveria ser o melhor, nessa vida ou na outra. Crer em Deus, confiar em Deus, é, antes de mais nada, aceitar que Ele é o que é e que nós somos miseráveis pecadores, incapazes de compreender e muito menos de julgar as atitudes de Deus. As tragédias que nos cercam não fazem nenhum sentido. E não foram feitas para fazer sentido. Por que criancinhas têm males terríveis? Aqui entre nós. Há pessoas que estão nesse culto, me ouvindo agora, que têm filhos pequenos, doentes, com males terríveis, com nenhum propósito, nenhuma explicação lógica para isso, mas isso acontece. Gente que teme a Deus, que ama a Deus, que serve a Deus. Por quê? Não adianta querer ver sentido ou entender os caminhos, os desígnios de Deus. Os planos dele não foram feitos para fazer sentido para mim. Os planos dele são dele e para ele. Pensando nisso, leia de novo o verso 36. Porque dele e por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Se a minha fé
se a minha confiança, se o meu amor a Deus, se o meu serviço a Deus, se a minha ligação com as coisas de Deus e com o reino de Deus depender de eu concordar com Ele, de aquilo que Ele faz ou deixa de fazer ter sentido para mim, eu sou o mais miserável de todos os homens, porque Deus jamais vai se encaixar nas minhas expectativas. Ele é Deus. É disso que o texto está falando, da grandeza, da insondabilidade, da impossibilidade de eu compreender o Senhor. Ele não pede isso, ele pede que eu confie nele. Porque Deus é Deus. Só Ele é Deus. Quem jamais um dia conheceu os desígnios de Deus? Ninguém. Então, como compreender o Senhor? Impossível. Como conhecê-lo? Agora as coisas mudam. Deus é inescrutável, incobrável, mas é também inegável que Ele tenha se revelado em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, que escreveu Romanos, diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Está lá na segunda epístola de Coríntios. É impossível, irmãos, não reconhecer Deus em Cristo Jesus. Até o fariseu Nicodemos, inimigo, por definição de Jesus como Messias, disse: ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Sabemos que és mestre da parte de Deus. Ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. O cego de nascença também, apesar de não ser doutor da lei, quando foi curado e confrontado pelos doutores da lei, ele disse: olha, perguntaram para ele: quem você acha que curou você? Ué, o Messias. Como assim o Messias? Alguém aqui já ouviu falar de alguém que cure um cego de nascença? Pois ele curou, ele só pode ser o Filho de Deus. E aí expulsaram ele da sinagoga. Né? É inegável que o amor de Deus foi revelado na cruz. Deus se fez conhecer em Cristo Jesus, e o ápice da revelação de Deus é a cruz do Calvário. E aqui eu queria que você prestasse muita atenção, porque eu sei que tudo que eu falei sobre os desígnios e os propósitos e as tragédias de Deus envolvidas nessas coisas nos deixam confusos. Mas sabe de uma coisa? E preste muita atenção nisso. A Bíblia não quer que você saiba tudo de Deus. A Bíblia quer que você saiba o que importa de Deus. E sabe o que é que importa para nós a respeito de Deus? Ele estava em Cristo naquela cruz, pagando cada uma das minhas e das suas culpas e dos seus pecados e dos meus. É isso que interessa. O que adianta eu saber tudo a respeito de Deus e do universo e de todas as coisas possíveis e impossíveis se eu estiver desligado de Deus? Nada. Qual é a coisa que me vincula, que me liga ao Senhor? É o sacrifício de Jesus na cruz. Não é a minha compreensão, não é o meu conhecimento, não é a minha capacidade de entender ou discernir. Não. É o fato de que Cristo morreu por mim naquela cruz. E ali Deus se revelou. E como foi que Ele se revelou? Me amando. Ele não se revelou como um Deus de ira. Se Deus se revelasse como um Deus de ira na cruz, Ele fuzilaria com o seu olhar todos aqueles escribas, fariseus, sacerdotes, soldados romanos. Talvez Ele poupasse só o centurião, né? que declarou que Ele era filho de Deus e tal. Né? Ele faria isso, mas não. Ele orou ao Pai: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Foi isso que Ele fez na cruz. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E quando Ele expirou, Ele entregou nas mãos do Pai o seu Espírito, declarando: terminei a obra, consumei, paguei cada um dos pecados. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo número 2, no versículo 15, ele diz que com esse gesto, o Senhor Jesus expôs ao desprezo todos os principados, todas as potestades, e triunfou deles na cruz. Eu gosto muito desse versículo. Eu posso não entender nada a respeito dos propósitos, dos desígnios e dos planos de Deus. Eu posso não entender os caminhos do Senhor. Eu posso não entender por que Ele fez ou deixou de fazer um monte de coisas e permitiu tragédias da minha vida e na vida daqueles que eu amo. Mas quando o inimigo me vem atacar com dúvidas, eu digo: você é um vencido, você foi envergonhado, humilhado, tripudiado
pelo meu Senhor na cruz do Calvário, ele esmagou a tua cabeça. Eu não aceito as suas setas, porque Jesus deu a vida dele para que um dia eu tivesse plenitude de vida com Deus. Você já parou para pensar nisso? Deus matou o seu filho na cruz para salvar os filhos que eu matei, com o meu ódio, com a minha raiva, com a minha incapacidade de amar. Deus matou o filho dele na cruz para que eu tivesse vida, para que você tivesse vida, e vida eterna, vida que vale a pena, vida sem dor, vida sem injustiça, vida sem tragédia, vida sem dúvidas, vida plena e abundante na presença do Senhor. E mais, vida cheia de prazer, de gozo, de alegria. Parou para pensar nisso? Tudo isso que a gente conhece, todas as nossas lutas, todas as nossas angústias vão ficar aqui. Esse jeito de viver, né, que passa depressa, com 70, 80 anos a gente já está cansado, já tem canseira, tem enfado, né? A minha mãe só fala no dia em que ela vai partir e tal, está com quase 90. Enfim, tudo isso vai ficar aqui. Nós vamos viver uma eternidade de juventude absoluta, plena, completa, total, para todos sempre, sem nunca mais termos qualquer tipo de preocupação, de inquietação, de frustração, para todos sempre, alegres, felizes, em gozo na presença de Deus. Não vai ter nada que cheire a monotonia ou tristeza na vida eterna. Por quê? Porque Deus nos amou e mostrou isso na cruz do Calvário, matando o Filho dele para nos dar todas essas coisas. É isso que interessa, é isso que importa saber a respeito de Deus, a respeito dos propósitos de Deus, dos desígnios de Deus. Ele quis me salvar, ele quis salvar você e ele fez isso. E se nada mais que ele tenha feito não fizer sentido para mim, não importa. Como Paulo disse, eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim, porque eu só vou me gloriar na cruz de Cristo Jesus, onde eu fui feito filho e herdeiro do reino dos céus. O verso 36 diz, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Sabe de uma coisa, irmãos? Em vez de questionar o sentido disso, o sentido daquilo, o propósito, a razão daquilo que aconteceu, do que deixou de acontecer, eu olho para esse versículo e digo, quer saber uma coisa? Se todas as coisas são dele, por meio dele, para ele, eu também quero fazer parte desse rol. A partir de agora eu quero ser dele, para ele, vivendo por ele, na graça que ele me conduz. Que Deus nos abençoe. Amém.